Apresentação. O Anticristo, de Friedrich Nietzsche, é uma das obras mais polêmicas e provocativas da história da filosofia. Redigido no verão e outono de 1888, com o filósofo já afetado pela doença que o levaria à morte, o texto teve sua primeira impressão em 1895, com o subtítulo Versuchener Kritik des Christentums, tentativa de uma crítica do cristianismo. Segundo Walter Kaufmann, após completar Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche abandonou os planos de escrever uma obra intitulada Vontade de Potência, decidindo por escrever um livro dividido em 4 partes, chamado Revaloração de Todos os Valores. A primeira parte foi concluída e recebeu o nome de Anticristo. O título de Antichrist é ambíguo, pois o termo Christ, em alemão, significa tanto Cristo quanto cristão. Num primeiro momento, Antichrist evoca a ideia do anticristo do Apocalipse, alcançando o objetivo de Nietzsche de ser tão provocativo quanto possível. Por outro lado, e à luz das passagens 38 e 47 da obra, o título só pode significar o anticristão, o que estaria mais de acordo com o espírito do texto. A obra é dividida em aforismos, o que confere um estilo mais livre à escrita, mas também torna mais difícil a sistematização do texto, seu agrupamento em temas e seu encadeamento lógico. Esta aparente simplicidade da escrita em aforismos é uma das principais razões de Nietzsche ser um dos filósofos mais acessíveis e lidos nos círculos de fora da filosofia, e também um dos mais distorcidos e mal compreendidos. Entre os principais temas da obra encontra-se a relação entre judaísmo e cristianismo, entendida por Kaufmann como uma reação de Nietzsche ao antissemitismo cada vez mais crescente na Alemanha de seu tempo. Bernhard F.O. Contremaster, casado com sua irmã, por exemplo, afirmava que a brilhante figura do Salvador apareceu entre os judeus porque a luz precisava brilhar na mais depravada de todas as nações. Diante do avanço deste antissemitismo cristão, Nietzsche mostra no Anticristo que o cristianismo não era nada mais que uma continuação do judaísmo. Crítica aos valores e ressentimento. O repúdio de Nietzsche a Cristo não pode ser entendido sem que se entenda a distinção que ele faz entre o cristianismo contemporâneo e o evangelho original, entre o Jesus de Nazaré e o Jesus de Paulo. Sua crítica ao cristianismo passa pela crítica dos valores, um dos temas que ele já havia trabalhado em obras como Genealogia da Moral. Logo no início ele se pergunta, o que é ruim? E responde, tudo o que se origina da fraqueza. O que é bom? Tudo que aumenta no homem o sentimento de poder, a vontade de potência, o poder mesmo. O cristianismo é a religião do ressentimento, considerado por Nietzsche como o ódio impotente contra aquilo que não se pode ser ou não se pode ter. Em sua Genealogia da Moral ele define assim este conceito. A revolta dos escravos na moral contemporânea começa quando o ressentimento se torna criador e gera valores. Ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a da ação, e vingança imaginária. A moral cristã, segundo Nietzsche, é fruto do ressentimento, no sentido de ser manifestação do ódio contra os valores da casta superior aristocrática, inacessíveis aos indivíduos inferiores. Um exemplo do ressentimento na própria Bíblia pode ser encontrada no livro de Apocalipse 6. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Neste trecho, mesmo estando no céu e diante de Deus, o que as almas cristãs querem é vingança contra aqueles que lhes perseguiram e mataram. Para Nietzsche, isso é a expressão do ressentimento, pois o autor de Apocalipse, incapaz de fazer frente às perseguições na vida real, ameaça seus inimigos com uma vingança imaginária que viria de outro mundo.
Seria de se esperar que almas que estivessem experimentando a beatitude no céu e diante do trono de Deus tivessem outras preocupações a não ser vingar contra quem está sobre a terra. Homem moderno e decadência. Nietzsche critica a ideia de que o homem de hoje seria superior aos antigos, que estaria se desenvolvendo para um tipo mais elevado e superando a barbárie. Para o filósofo do martelo, essa ideia de progresso é uma ideia moderna, ou seja, uma ideia falsa. Os europeus de hoje, para Nietzsche, estão abaixo dos europeus da Renascença em seu valor, pois desenvolvimento, em si, não tem a ver com uma necessidade de elevação, de fortalecimento. Na verdade, é contra o homem verdadeiramente forte, que não é o homem europeu moderno, que o cristianismo fez uma guerra mortal. É preciso, por isso, não tentar embelezar o cristianismo, pois ele sempre tomou partido por tudo que é fraco. Tudo que o homem considera hoje virtuoso, como fruto do progresso, da superação da barbárie antiga, não é nada mais que decadência. Nietzsche afirma que o homem é depravado, mas chama a atenção para o fato de que esta palavra, em sua boca, não é uma acusação moral. Ele explica que um animal, uma raça ou um indivíduo é depravado quando ele perde seus instintos, quando escolhe o que lhe é desvantajoso. A vida, em si, carrega instintos de crescimento, de autopreservação, de poder, e onde falta é vontade de potência, a decadência. A todos os altos valores da humanidade faltou esta vontade. Um desses altos valores seria a compaixão, termo do alemão Mitleiden. O prefixo mit significa com, e leiden significa sofrimento, dor. Compaixão, portanto, é sofrer com, e para Nietzsche, quando alguém tem compaixão, perde força, pois a compaixão multiplica o sofrimento. A compaixão é contra a lei da seleção natural, preserva aquilo que está maduro para a decadência, para a Intergang. Schopenhauer estava certo, através da compaixão a vida é negada. A compaixão é a prática do niilismo, e multiplicadora e conservadora do sofrimento, uma ferramenta para o aumento da decadência. Segundo Nietzsche, a compaixão era uma virtude para Schopenhauer, pois ele era inimigo da vida. Não apenas a compaixão, mas a moral cristã, como um todo, é a moral do ressentimento. O ressentimento é um autoenvenenamento através da vingança inibida, sem força e sem coragem de ser levada a cabo. Nietzsche investiga o estado psicológico por trás das virtudes cristãs para mostrar que elas nada mais são que ressentimento, fraqueza, moral de escravo, impotência. O perdão cristão, por exemplo, nada mais é que essa incapacidade de vingança. É por ser fraco e incapaz de vingar que o cristão perdoa. A doutrina do juízo e a condenação ao inferno mostram que na verdade não existe perdão algum por parte do cristão, mas apenas impotência. Incapazes de se vingar aqui na terra, eles lançam seus inimigos ao inferno numa vida após a morte. Um exemplo citado por Nietzsche vem de um dos principais teólogos da igreja, Tomás de Aquino, que conseguiu captar e resumir como poucos este sentimento cristão. Beat in regno coelesti, videbunt poenas dan naturum, ut beatitudo magis complaceat. Os abençoados no reino dos céus verão as penas dos condenados, para que sua beatitude lhes dê maior satisfação. O sadismo é parte das delícias do paraíso cristão. Da mesma forma, ser bondoso e gentil quando na verdade alguém é apenas fraco e tímido e não poderia agir de outra maneira. Ser humilde quando qualquer outro comportamento teria repercussões desprazerosas. Ou ser prestativo quando outro gesto provocaria um chute do Senhor ou uma chibatada. Tudo isso é apenas moral de escravo, uma transformação do que é necessidade em virtude. Guerra aos teólogos. Nietzsche afirma que sua crítica é direcionada aos teólogos, ou a tudo que tem sangue de teólogo, como a filosofia alemã. É a este instinto de teólogo que lhe faz guerra. O que um teólogo considera verdadeiro, isso necessariamente será falso. De modo que tem-se aqui praticamente um critério de verdade. Se um teólogo diz que algo é verdadeiro, então é falso. Se ele diz que é falso, então é verdadeiro. Para Nietzsche, o teólogo inverte os valores de tal maneira que tudo o que rebaixa a vida e a fé
Isso ele chama verdadeiro, e tudo o que, ao contrário, a afirma, a eleva, a faz triunfar, isso ele considera falso. Em contraposição aos valores dos teólogos, o que nós, os espíritos livres, queremos, afirma Nietzsche, e a transvaloração de todos os valores Umwertungaleruet. Os espíritos livres não consideram mais os homens como derivados de um conceito, de um espírito, de uma divindade, mas os colocam novamente entre os animais. No cristianismo, a moral e a religião se afastaram da realidade de tal maneira que todas as suas causas e efeitos são imaginários. Exemplos de causas imaginárias: Deus, alma, espírito, eu, livre-arbítrio, etc. Seus efeitos imaginários: pecado, redenção, misericórdia, juízo, etc. Sacerdotes, padres e pastores. Há uma diferença, para Nietzsche, entre aqueles que são simplesmente cristãos, leigos, e os sacerdotes, onde se incluem os padres, pastores e todos que exercem função de autoridade em uma comunidade religiosa. Todo sacerdote é um cristão, mas nem todo cristão é um sacerdote. Para o tipo de homem que alcançou o poder no judaísmo e no cristianismo, isso é, a classe sacerdotal, a decadência é apenas um meio para um fim. Este tipo de homem, segundo Nietzsche, tem um interesse vital em tornar a humanidade doente, em confundir os valores de bem e mal, verdadeiro e falso. Os sacerdotes do judaísmo, por exemplo, operaram o grande milagre da falsificação, da qual a Bíblia é uma evidência documental. Em um grau de desprezo sem paralelos, eles traduziram toda a história de seu povo em termos religiosos, convertendo em um mecanismo de salvação no qual todas as ofensas a Deus eram punidas e toda a devoção recompensada. Historicamente, o sacerdote conseguiu arranjar as coisas de tal maneira que se tornou indispensável em todos os grandes eventos naturais da vida, tais como o nascimento, o casamento, a doença, a morte, etc. O santo parasita fez sua aparição para desnaturalizá-los, ou, em suas próprias palavras, para santificá-los. Todo hábito natural, toda instituição natural exigida pelo instinto de vida, o Estado, a justiça, etc., foram expoliados de seu valor e alguns até tornados seu contrário pelo parasitismo dos sacerdotes. O sacerdote deprecia e desnaturaliza a natureza, e ele só pode existir a este custo. Desobediência a Deus significa, na verdade, desobediência ao sacerdote, a qual ele dá o nome de pecado. Os meios para se reconciliar com Deus são os meios fornecidos pelo próprio sacerdote, aqueles que colocam os pecadores sob seu domínio. De um ponto de vista psicológico, a ideia de pecado é fundamental a toda sociedade organizada em bases sacerdotais, pois são as únicas armas confiáveis de poder. É necessário que exista pecado. O sacerdote e a igreja têm necessidade do pecado. Quando a Bíblia, escrita por sacerdotes, diz que Deus perdoa aquele que se arrepende, isso quer dizer, Deus perdoa aquele que se submete ao sacerdote. Vampiros, parasitas, sanguessugas pálidas e subterrâneas, devoradores de bifes, caluniadores e envenenadores da vida, negadores profissionais. Estes são alguns dos adjetivos com os quais Nietzsche caracteriza os sacerdotes. Com suas santas e anêmicas ideias sedentas de sangue, esta classe suga todo o sangue, todo o amor, toda a esperança da vida. A cruz se tornou a marca da maior conspiração subterrânea de que já se ouviu, uma conspiração contra toda a saúde, beleza, bem-estar, inteligência e bondade de alma, uma conspiração contra a vida em si. Deus como projeção. Nietzsche tem um conceito de Deus como projeção, mas, ao contrário do filósofo alemão Ludwig Feuerbach, para quem Deus era a projeção dos melhores atributos humanos, Deus é, para Nietzsche, a projeção de um povo. Em Feuerbach, a projeção é metafísica, abstrata. Em Nietzsche, a projeção é materialista, histórica. Um povo que ainda acredita em si tem também seu próprio Deus, projeta nele as condições que o fez estar por cima, seus valores, seu prazer, seu sentimento de potência em um ser ao qual eles possam agradecer.
Quem é rico quer doar, abjer bem, de modo que um povo orgulhoso precise de um Deus para ofertar, para sacrificar. Tal Deus precisa ser capaz de servir e também causar dano, de tanto ser amigo quanto inimigo. Quando analisamos, por exemplo, os deuses dos vikings, fica clara a relação entre o espírito deste povo e seus deuses, de como suas divindades expressavam e legitimavam seus valores. A história de Israel também será refletida em seu Deus, como veremos mais adiante.